Olá pessoal, aguardando um pouquinho para a gente começar. O pessoal está entrando aí. Hoje fazendo uma live. Bom dia, boa tarde, Lisandra. Seja muito bem-vinda, né? Hoje fazendo uma live aí no horário do meio-dia, né? Algumas pessoas solicitando um horário diferente, né? Sabendo que a noite é corrido. E vamos ver aí a participação de todos, tá bom? Seja muito bem-vinda. Aguardando a convidada aí, a doutora Daniela, para poder começarmos aí a nossa live, tá? Falamos hoje sobre três temas muito discutidos agora na atualidade, do que os condomínios estão passando. Vamos trazer alguns casos, algumas realidades. E é isso. Vamos guardar um pouquinho aí para o pessoal entrar e falar um desses temas aí, ok? Já começamos. Bem-vinda Ana Paula, Joana, Lisandra novamente, doutora Ivone de Marques, seja muito bem-vindo. Eu só aguardo, a doutora Daniela Mota ingressou. Vou convidá-la aqui para a gente poder participar. A doutora Daniela já está entrando. E aí, doutora, tudo bem? Boa tarde. Não sei se é Tarde, bom boa dia tarde. ou boa tarde, porque eu ainda não almocei. Aí a gente dá bom dia, né? Para dar boa tarde depois que almoço. Verdade. Sejam todos bem-vindos. Guilherme Lodron. Bacana. Tá me ouvindo bem, doutora, aí? Tranquilo? Tá dando para ouvir Sim, legal? sim, o Então, doutor muito bom. também. Maravilha, tô te ouvindo bem. Tudo tranquilo. Quem está escutando a gente, o pessoal que está online, se puder também dar um retorno. O pessoal tá aí, eu já cumprimentei algumas pessoas, né? Tava falando para eles que nós estamos fazendo hoje um horário diferente, até porque é uma solicitação. Doutor Hermes também, Alcântara, né? Seja muito bem-vindo, doutor Hermes. Uma alegria grande tê-lo aqui também. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que envolve a parte da Assembleia Condominial, a questão da abertura das... Cortou um pouquinho. A questão da abertura das áreas comuns. Vamos falar também sobre a questão de uso de máscaras. Temas atuais e polêmicos nos condomínios, né, doutora? Primeiramente, queria Com agradecer certeza. a sua disponibilidade, a sua participação. É uma alegria a gente poder estar aqui conversando e trazendo aí informações da área do direito condominial para os nossos seguidores, advogados, síndicos, que aí vão hoje poder participar. Uma alegria grande. Eu que agradeço, doutor Anderson. Muito sabe, doutor Anderson é um mentor para mim. Fiquei honrada com esse convite. Tenho certeza que temos muito a compartilhar e agregar, principalmente com quem está assistindo, nos assistindo. Maravilha. Então, pessoal, hoje a gente sentiu primeiro mudando o horário, que é um horário que muitas pessoas pediam, que às vezes tem horário de almoço, consegue ouvir do que à noite, que às vezes se torna um pouco mais complicado. E até estamos testando, né, diante dessa live, ver esse novo horário aí para ver como é que as pessoas, a gente pode estar sempre fazendo outras lives aí, com toda certeza. Eu queria ver o seguinte, hoje vamos tratar de três pontos, tá? Vamos falar de assembleia virtual, vamos falar da questão do uso de máscaras e da abertura das áreas comuns do condomínio. Muitas são as dúvidas diante das liberações que os decretos governamentais hoje estão caminhadas, né? Sabendo que estão ainda em isolamento social, de certa forma, e querendo poder usar áreas comuns, né? Usar piscina, usar academia, entre outras áreas. Só que a gente existe agora um momento que nós temos que de restrições ainda, né? Ela não está totalmente aberta. E aí a gente vai colocar para vocês algumas situações, né, doutora? Mas vamos começar por Assembleia. Doutora, o que você Vamos. tem visto aí em relação à movimentação dos condomínios, em relação às assembleias virtuais, e no seu ponto de vista, a legalidade disso, como é que você tem analisado sobre o viés de convenção, do amparo da Lei 14.010, né, que permite, como Sim, é que você está vendo o sim. mercado se movimentar nesse sentido? Sim, doutor. Então, eu quero ressaltar justamente essa lei 14.010 de 2020. Ressaltar que é uma lei transitória, mas que pode ser prorrogada. Ela tem validade até 30 de outubro de 2020, podendo ser prorrogável. Então, é bom os interessados terem essa consciência. Por que ela é tão importante?
porque ela aborda justamente a questão da assembleia virtual. Então, muitos que têm falado, é permitido, não é permitido? Será que a sua convenção consta a permissão para que possamos realizar essa assembleia virtual? Porque é uma nova realidade que estamos trabalhando. E tem condomínios, doutor, como o senhor bem sabe, que não tem um aparato para a assembleia virtual. Porque exige uma internet, uma tecnologia, um custo. Por outro lado, outros possuem. Então, quando a gente olha para o aspecto da assembleia virtual, devemos observar a realidade de cada condomínio, lembrando que essa lei 14.010 de 2020, ela é transitória, ou seja, se a sua convenção não permitir a realização, de fato, é viável que você faça essa assembleia dentro desse período que o decreto permitiu. Perfeito. É importante a gente estar Doutora Mariana. Mariana está aí, doutora Mariana, né? Agradecer a participação aí também de Bruno, a Bianca também, lá, estagiária do escritório, está aí também participando. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Eu queria ressaltar que eu tenho colocado muito, doutor, em relação à Assembleia, porque assim, a gente vai trabalhar as questões ainda, fazer uma live ou fazer um curso, pontuando o passo a passo da Assembleia Virtual, tá? Que não é o tema aqui hoje. Então, mas nós vamos desenvolver isso para vocês, porque existem diversos sistemas, existem diversas, hoje, colocações do que estão sendo feito em relação à Assembleia Virtual, mas eu tenho colocado e fiz algumas consultorias jurídicas no sentido da legalidade em si. Eu vejo que sistemas, uns funcionam com telepresencial, uns funcionam apenas no sentido totalmente virtual, outros funcionam no sentido de participação, alguns presencial e outros não, que a gente chama de teoria mista. Então, tem muitas viés que estão sendo adotados por sistemas e os condomínios das pessoas, principalmente dos síndicos, estão um pouco perdidos. Mas existe um âmbito geral, existem pontos que tem que, em qualquer tipo de assembleia, existem pontos gerais que têm que ser muito bem observados, que são essenciais para evitar a nulidade das assembleias. Em relação ao que você bem colocou, doutora, a gente sabe que as assembleias virtuais, elas estão hoje, diante da 14.010, ela tem um aspecto transitório, e a lei, além de transitório, como você bem colocou, ela tem um caráter emergencial. Poderá ser prorrogada? Sim, poderá, caso haja aí a emenda em relação à lei, né? Então, a gente tem que analisar, que eu tenho colocado muito para os síndicos, que o momento de se fazer a Assembleia Virtual está sendo agora. Por quê? Porque a lei, a nossa legislação, pelo Código Civil, que nunca citou sobre o tipo de Assembleia Virtual, nunca foi colocado. Então, nós temos um amparo legal. Os síndicos, os condomínios têm esse amparo. E a gente sabe que a Assembleia Virtual será o futuro certo em relação às assembleias que vão acontecer em condomínios. Mas, como você também muito bem colocou, não será em todos. Não tem condomínios que não têm o viés e não vai ter. Eu digo que existem realidades de condomínios diferentes, tanto na parte social, né, pessoas que não têm condições de ter uma internet estável, né, situações que o condomínio também não consegue porque isso onera mais o condomínio, como também na parte de pessoas idosas. Tem condomínios hoje que são tipicamente de idosos. E esses idosos manusearem uma assembleia virtual, diante das tecnologias, se torna muito mais complicado. Então, mas grande parte vai adotar. A gente sabe que isso é uma coisa, eu tenho visto isso nas aulas da ESA há muitos anos, que a Assembleia Virtual ia vir. Agora, diante da necessidade, né, veio assim, agora tem que acontecer, né? Está todo mundo preocupado, coisa que eu via que ninguém falava nas aulas, falava com os síndicos, nada acontecia. Né? Então, agora é a realidade. Mas, é interessante que eu quero pontuar também, é que muitas vezes, como o doutor bem colocou, esse é o momento. Porque um decreto está permitindo a realização da Assembleia Virtual, desde que regrado com os parâmetros de segurança, uma proteção ali dos dados também é muito importante, a certificação, porque é a realidade. Outra coisa, a Assembleia Virtual vem se observando que ela diminui até os conflitos dentro do condomínio na hora da realização das assembleias, porque normalmente ela é mais objetiva, a Assembleia Virtual. Então, isso é um questionamento
e que deve ser observado. Ele está trazendo benefícios, problemas, por exemplo, com procuração, porque muitas vezes nós sabemos que há um debate muito grande, discussões quando vai iniciar a assembleia relacionada à procuração. E com a assembleia virtual, os próprios moradores, proprietários, na verdade, das unidades, eles poderão participar qualquer lugar. Então, ele torna até mais acessível a questão da participação. Perfeito, doutora. E existe já um levantamento que diz que a Assembleia Virtual hoje ela está tendo uma média de participação nos condomínios que estão aplicando de 80%. Ou seja, quebra aí aquela dificuldade que existia antes em relação aos quóruns qualificados, ela já não existe mais. Porque, né, a não ser, de repente, um quórum de unanimidade, que você teria que ter 100% de participação, que é um caso atípico, né? Mas que isso pode ser devidamente alinhado diante do que realmente o condomínio precisa. Inclusive, é importante outro ponto, que se a sua convenção não fala nada sobre, esse é o momento. De repente, esse é o momento que está facilitando a aprovação até em relação ao quórum para que isso seja modificado, desde que com um especialista ali na área orientando, modifique para que conste na sua convenção. Esse é o período ideal também para adequação. Eu fiz uma live, doutor, não sei se você assistiu, com o professor Scavone, né? O que eu digo que é um dos papas do direito imobiliário no Brasil. O professor Luiz Felipe Scavone Júnior é uma referência, né, no direito imobiliário. E a gente conversou sobre um pouquinho, quero trazer isso aqui para vocês, sobre essa questão de assembleia virtual, e ele fez uma colocação que eu, na hora, eu questionei também, que a gente sabe o seguinte, muitos estão falando assim, mas a assembleia virtual depois não precisa estar obrigatoriamente na convenção. E eu tenho batido dizendo, não, isso é uma insegurança jurídica. Inclusive, eu falei para ele, ele usou o seguinte argumento, ele disse assim, na seara do direito privado, que traz aí a premissa do Código Civil, aquilo que não é proibido é permitido. Eu falei assim, doutor, até concordo com a sua colocação, e é fato. Só que isso para mim gera uma insegurança jurídica para o condomínio. Por quê? Hoje nós já temos com a Assembleia Presencial inúmeras ações de nulidade de Assembleia diante de não obedecer critérios que a Convenção determina. Você imagine. Ou seja, o magistrado ele recebe a solicitação de uma ação de impugnação da Assembleia, seja nela totalidade ou de itens, como nós já temos aí no escritório diversas ações de impugnação da Assembleia, e a gente, o que a gente pega? Qual é o documento que a gente analisa para impugnar uma Assembleia? A Convenção. A gente vai diretamente na Convenção. O magistrado, quando ele olha, ele vai diretamente na Convenção. E quando ele olha a Convenção, não está atribuído os critérios. E aí você fala, como você bem colocou, questão, por exemplo, de identificação das pessoas. Como é que vai ser feitas as procurações? Como é que vai ser feitas as assinaturas eletrônicas? Quem é que está votando? Né? O sistema ele aprova de fraudes? Como é que vai ser a auditoria desses votos, caso exista? Então, ninguém está pensando nessas coisas. E muitas empresas estão vendendo sistemas de qualquer maneira. E os síndicos também estão comprando. Então, é o que a gente pede. Pessoal, cuidem. Peguem o advogado. Pois não, doutor? Eu falo que é quase que uma tríade. Você precisa de uma boa plataforma, um bom TI e um profissional especializado na área para saber orientar, porque você tem que ter a segurança na hora da realização da Assembleia. Inclusive na questão da verificação dos dados, que nós sabemos aí que no futuro, isso aí rapidamente eu vou abrir um parênteses, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ousam dizer que até o novo petróleo aí, os condomínios têm que estar muito atentos nesse sentido, porque vai cair realmente sobre o condomínio se você fizer um link na questão da Assembleia já virtual. Isso é importantíssimo você ter falado isso, doutora, porque eu tenho conversado com o pessoal do sistema que eu prestei consultoria, eu falei, vem cá, vocês estão aí com o sistema, com dados de pessoas que está sendo passado para vocês. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela está entrando no condomínio, é uma questão tecnológica também que se discute, ela é obrigatória no condomínio, como nós já vamos, inclusive, fazer depois outras situações que funcionam nesse sentido. E vocês estão preparados, vocês sistemas, administradoras e sistemas que estão operacionalizando a Assembleia Virtual, a legalidade que a lei exige dentro dos critérios de pegar as informações das pessoas, e o que vocês vão fazer com esses dados? Qual é o tratamento que vocês vão dar para os dados? Porque o condômino,
morador, inquilino, eu posso exigir isso depois, saber, olha, você está pegando meus dados, meu RG, meu CPF, meu nome, esposa, o que você foto, o que você vai fazer com isso? E muitos não estão Justamente. preocupados. E a lei está aí, Então, a lei ela existe. é, Ela só foi esse é prorrogada o também, nada dela em vigor, né, doutora? esse é o desafio. Vai ser, com certeza, as pessoas agora não estão se atentando, mas a gente já estou prevendo no futuro que as assembleias virtuais vão estar, com certeza, diretamente a questão da Lei Geral de Dados, na proteção LGPD, que agora vai entrar com tudo, passando aí 2020, 2021, e a multa vai ser pesadíssima para quem não tiver se adequado. E sim, vai ter um reflexo direto dentro dos condomínios, mas isso daí é live para outro dia. É outro tema. Mas é importante a gente só terminar aqui de falar sobre isso, para a gente já entrar no outro tópico, doutora. Porque, assim, pessoal, muita gente fala assim, mas a Lei Geral de Proteção de Dados não vai pegar, não tem o órgão fiscalizador do governo não vai conseguir atingir os condomínios. Gente, vai. Sabe por quê? É porque eu tenho falado, quem vai fiscalizar isso e quem vai denunciar são as pessoas que fornecem os dados, não são os órgãos. Então, se você não der um tratamento, hoje eu já tenho os síndicos, né, que já ligam e procuram, que eles, quando as pessoas lá dentro do condomínio já sabem da LGPD e questionam. Você vai fazer o que com o meu dado? Eu estou te passando aqui minha foto, está tirando foto. Aí o porteiro, a pessoa que está recebendo lá, não sei, não sabe o que fazer. E isso vai ter uma multa pesadíssima. Então, vamos ficar atentos a essa questão. Inclusive, teve um questionamento que um síndico entrou em contato até comigo, questionando, olha, perguntaram sobre uma tal de LGPD, o que é? E ele já desesperado, questionando sobre o que significa. A pessoa perguntou aqui sobre, foi pegar o documento da pessoa para o acesso, pegar a biometria e começou a questionar. E ele, desesperado, entrou até em contato conosco para saber como proceder e essa prévia orientação que a gente pode estar explicando para o síndico. Perfeito. E aí, pessoal, logo, logo, nós vamos estar fazendo um curso com vocês, passando algumas informações em relação às assembleias virtuais, porque existe eu estou vendo hoje algumas empresas falarem de assembleias virtuais, mas elas estão falando dentro do aspecto do que elas estão vendendo. Perfeito? Mas a gente quer trazer as premissas, e aí vamos elencar para você escrever o material, quais são as premissas básicas e essenciais que qualquer sistema de assembleia virtual vai ter que observar para se não gerar nulidade. Então, poucos estão fazendo isso, né? Estou vendo muitos cursos, orientações de empresas falando de como proceder, como fazer, dentro do critério que ela adotou. Mas a legalidade disso está sendo realmente bem feito, está dentro dos critérios, então nós vamos passar esses critérios gerais, que a gente pode abarcar isso para qualquer tipo de sistema, né? Então, pessoal, vamos para o próximo tópico, doutora. Tem mais alguma coisa para falar de assembleia virtual? Não, só saudações mineiras aqui, ó. Magno Ellison, Brandon MPP, o pessoal está participando. Atual gestão condominial, bem-vindos. Alexia Magólia. Bacana, pessoal, muito bom. Obrigado pela participação de todos aí. A gente não vai conseguir citar todos os nomes aqui, entrando, né, saindo, mas é uma alegria grande ter aqui, tá bom? Pessoal, vamos falar agora, doutora, de um tema também que está se polemizando muito, as pessoas estão perguntando, os síndicos estão, né, os advogados também um pouco perdidos na questão da orientação em relação às máscaras, perfeito? Bem, nós sabemos que o uso de máscara está sendo obrigatório, né? Em todos os lugares, saímos de máscara, estamos em órgãos públicos, na rua. Existem decretos presidenciais que liberam, decretos governamentais que não, decretos municipais que vêm e passam. Então, decisões judiciais que caçam liminares. Então, a gente fica assim, eu digo brincando aqui, pessoal, no samba do crioulo doido, né? Toda hora uma decisão. E aí, toda hora, as pessoas vão lá no síndico, ligam, olha, saiu o decreto, olha, saiu isso, mudou, o decreto foi revogado, saiu uma liminar. E aí fica assim, né, vai e vem. Mas a gente tem que pensar de uma maneira geral. O que hoje, dentro do nosso Código Civil, em relação aos aspectos que trazem do direito de vizinhança, em relação, por exemplo, à obrigatoriedade ou não, como é que o síndico hoje, na sua opinião, caso for ter procurado para dar alguma orientação, quais são as orientações e as premissas que você está propondo para os síndicos em relação ao uso de máscara? Como está sendo isso? Bom, sim, é muito pertinente, é um assunto que está em alta e que a pandemia ela veio para mudar realmente a forma como nós devemos proceder e ver alguns aspectos dentro do condomínio.
Eu gosto de citar a lei, que é a Lei 10.019, de julho de 2020. Ela alterou alguns procedimentos e pontos da lei que era 13.979 de 2020. Tá? Então, essa lei ela veio abarcando alguns princípios do uso obrigatório de máscara, mas que, de certa forma, tem algumas exceções por se tratar de condomínio. Então, qual é a orientação? Como proceder? Os síndicos sempre questionam, doutora, tem um condômino aqui no meu condomínio que ele insiste em ficar sem a máscara. Então, nesse caso, a sugestão é, primeiro, advirta essa pessoa, mostre o que ela está infringindo. Lei de vigilância sanitária, tá? O Código Penal. Então, quando você já externa essa questão, o condômino ele já fica com receio, tá bom? Mesmo porque nós sabemos que disseminação de doença contagiosa é crime, tá? Então, não pode desrespeitar normas de vigilância sanitária, também é crime. Então, nesse caso, essa advertência inicial explicando conforme a lei, da multa, prisão, isso já há uma intimidação. Então, primeiro ponto, tenha também, sempre que possível, uma terceira pessoa para testemunhar aquele fato. E o terceiro ponto é CFTV, as câmeras. Por quê? Porque ali está filmando, filma querendo ou não a rotina e pode ser posteriormente um meio de você provar, tá, que aquele condômino está insistentemente não querendo utilizar a máscara. Agora, como bem, já conversei anteriormente até com o doutor, tem que saber diferenciar, não é, doutor Anderson? Quando que a pessoa desceu no condomínio e esqueceu uma máscara, ou não, ela está realmente burlando uma regra. Perfeito. É isso que eu trato bem com os síndicos e falo sempre para observarem o princípio da razoabilidade, eu falo muito do princípio da proporcionalidade. Razoabilidade em relação às questões que estão ocorrendo e a proporcionalidade em relação à aplicação de advertência, multa e assim. Eu digo que, de uma maneira geral, o síndico não deve, diante de uma circunstância que ele vai lá pegar um condômino, um morador que esteja descendo sem máscara. Já ocorreu comigo, por exemplo, doutor. Eu saí aqui no meu apartamento, me deslocar para o meu carro e, às vezes, esquecer uma máscara. Então, claro, se eu sou advertido ou chamo a atenção, ou eu lembro, né, de forma consciente que eu estou errado, porque eu tenho que ter uma consciência social em relação à saúde, não só a minha, como a de todos. Isso, muitas pessoas a gente sabe que não tem. Então, diante dessas circunstâncias, o síndico aborda a pessoa, dá uma advertência, conversa, olha, são situações que não vai realmente se aplicar uma multa ou advertência, porque isso pode se gerar questionamentos judiciais. Não existe um amparo legal dentro dos critérios que a lei traz, a própria convenção, porque são questões novas. Não surgiu, nunca se pensou que teríamos que usar máscaras dentro de condomínios. Isso nunca passou. Então, não há previsibilidade. O que sai são os decretos. E dentro dessa situação, é claro que uma pessoa esqueceu a máscara, está indo para a área externa do condomínio e ela pode ser chamada a atenção. Outra coisa são pessoas que estão na área comum, ali circulando no pátio, ali na garagem, ou ficando em áreas de lazer, que seja, sem máscara, propositalmente. Então, essa proporcionalidade, a questão da razoabilidade é que tem que ser analisada. E caso haja, eu estou considerando um tempo, caso haja um morador atuando dessa forma, estando fazendo isso nos condomínios, que ele chame as autoridades competentes para poder autuar. Criminalmente, o caso que você bem colocou, porque a gente não sabe a condição da pessoa, se ela realmente está infectada ou não. E aí nós temos um ambiente, pessoal, condomínio, de isolamento social. Então, as pessoas estão dentro de casa ainda, claro que já está se voltando à normalidade, né? O pessoal fala assim, o pessoal tem usado a expressão, o novo normal. Gente, o que é o novo normal? O novo normal não existe, gente. Ou é normal ou não é. Entendeu? Nós não estamos vivendo normal. Então, como é que vai ser o novo normal? Gente, são termos que estão sendo usados que eu falo assim, não, mas não tem como ser o novo normal, gente, né? Algumas coisas, claro, vão mudar, estão mudando, mas é tempo. Então, razoabilidade é importante. Agora, tem um detalhe também, doutor, muito importante. Tem órgãos públicos, vigilância sanitária. Aqui no DF, nós temos aí o legal, como é que chama? Tem um órgão agora. DF Legal. E em outros estados também tem os órgãos competentes que estão vendo pessoas e funcionários
e moradores não portando máscara na área condominial, e esses órgãos estão aplicando as multas. Perfeito? Sim. Diretamente. Então, é Inclusive, importante que isso acontecer no condomínio, já aconteceu em alguns, qual é a orientação? É claro, se uma pessoa está sem máscara no condomínio e recebe uma multa, quem é multado naquele momento não é a pessoa, é o condomínio. Eles estão aplicando a multa para o condomínio. Só que depois o condomínio vai fazer o repasse dessa multa, ou seja, ele vai pagar, e depois ele vai fazer o repasse da multa para o condomínio. Ou se, aí tem que analisar, porque se for funcionário também, e tiver sem máscara, aí o síndico tem que orientar, e aí o condomínio pode responder por isso. E o síndico também se responsabilizado, porque ele é o gestor, o administrador ali da massa condominial. Tem que tomar esse certo cuidado. certeza. Agora, doutor, eu até anotei aqui para lembrar que é denunciar a vigilância sanitária, DF Legal, tem o CEMOB também, inclusive um telefone que é 162, se eu não me engano, que é um canal de apoio, inclusive ao síndico ou qualquer outro condômino. Pode ligar e requerer esse auxílio, fiscalização também referente à questão de multa. E eu sempre digo que a CFTV é muito interessante, porque ali quando o condomínio possui esse sistema, pode ser um meio realmente de verificar se o condômino, quem está utilizando as dependências, está infringindo essas regras. Agora, outro ponto a abordar é se há exceções, porque será que todas as pessoas precisam utilizar as máscaras? Né? Então, assim, é uma pesquisa, diz até nessa lei do uso obrigatório de máscaras, o parágrafo, vou me permitir ler, 7º, que diz, será dispensado no caso de pessoas com transtorno de autismo, tá? Deficiência intelectual. É bom falar isso para os síndicos e condôminos, para eles terem consciência realmente de até como fazer essa abordagem, para não resvalar em nenhum tipo de responsabilidade. Então, outros tipos de deficiência que impeçam de fazer o uso adequado da máscara, tá bom? Então, assim, mas sempre tem que ter uma declaração médica, ter um documento, um relato que comprove essa condição da pessoa. E muitos perguntam também, pessoal, já aproveitando aqui o ensejo, há um questionamento de se houver a comprovação de pessoas que estão infectadas dentro do condomínio, como é que o síndico deve proceder? Existe esse questionamento, né? O que é que o síndico... Até eu vou fugir até um pouquinho do nosso tema, que eu vou abordar algo a mais, mas já estamos falando ainda do Covid, né? Mas são situações que ocorrem. Exato. Então, pessoal, meu condomínio, eu sou síndico, e aí tem um caso de Covid, fui informado, quais são as providências que o condomínio deve informar? Bem, o síndico, em primeiro lugar, pessoal, imediatamente informar para os condôminos, os moradores, de uma maneira geral, que há casos de Covid, sim, no condomínio. É importante que as pessoas tenham consciência. Primeiro ponto. Sim. Segundo ponto, a administração do condomínio informar, pessoal, não informa nome e unidade, não, para não gerar constrangimento. Bom, vocês vão dizer apenas que há casos, 1, 2, 3, 4, que estão dentro do condomínio, nas suas unidades, perfeito? E não citar nome nem unidade para não se gerar problemas depois de discriminação, algo nesse sentido, porque amanhã depois da pessoa pode estar plenamente curada e as pessoas continuando com a discriminação ou algo nesse sentido, né? E reforçar, além do comunicado, reforçar o condomínio de uma maneira geral, as providências que estão sendo tomadas, né? Efetivando quanto a limpeza, a questão do recolhimento de lixo por funcionários, né? Tem casos, por exemplo, que eu já vi alguns sítios de passarem, que há casos de Covid, pessoas que estão lá no apartamento, e elas não retiram, por exemplo, o lixo e não levam lixo para estarem circulando na área comum. É colocado dentro de um saco preto, jogado álcool, e o próprio lá, a pessoa responsável do condomínio, deixa na porta, vai até o local, desloca com toda a proteção adequada, pega lá o lixo e coloca no lugar adequado, devidamente identificado, seja por escrito, ou uma cor de um saco preto, alguma coisa que possa identificar que aquilo é um lixo que pode estar contaminado. Então, essas são as providências legais que os síndicos devem estar tomando, dando uma orientação adequada, fazendo a desinfecção em relação a essas áreas, de uma forma mais elevadores, porque não quer dizer que a pessoa que esteja lá com Covid, pessoal, ela pode descer, ela tem que ir ao médico, ela vai pegar o elevador, ela vai descer uma escada, né? Então tem que se tomar esses cuidados necessários. Inclusive, no DF, no caso, o Ibanez Rocha, foi até dia 21 de julho agora, que teve uma questão nos condomínios sobre a obrigatoriedade de limpar, como bem
pontuou o doutor, elevadores, corrimãos. Então, é necessária essa asepsia. Eu vi aqui, inclusive, que teve uma pergunta do seu Edson questionando sobre a obrigatoriedade de ter álcool em gel nas portarias, próximos aos elevadores. Então, essa lei, esse decreto aí que o Ibanez soltou, ele fala justamente sobre a importância e a necessidade dessa asepsia contínua dentro dos condomínios. Só teve um certo, nesse decreto, uma coisa que eu comentei, até eu fiz uma aula sobre isso, eu fiquei com o pé atrás, porque ele determinava esse tipo de limpeza em horas até as 22 horas. O que para isso, para condomínio, é totalmente inviável, né? Você tem um funcionário em muitos condomínios com um zelador, ou seja, iria onerar muito mais o condomínio, porque não teria como ter um zelador, alguém, um porteiro até as 22 horas. Há condomínios que têm essa estrutura, outros não. Então, como o decreto ele é geral, ele não abarca uns e outros, e gerou esses questionamentos, esses problemas nesse sentido, entendeu, doutor? Isso aí tem que ser um certo cuidado, porque eu sempre falo que eu quero ressaltar, pessoal, que todo decreto, e eu tenho colocado isso para o síndico, existe uma diferença que quando a gente coloca, por exemplo, locais de acesso ao público. O que é locais de acesso ao público? Pessoal, um condomínio comercial, por exemplo, como aí do escritório, ele é um local de acesso ao público, perfeito? Então, tem que se tomar as providências conforme os decretos estão determinando. Porque os decretos, muitas das vezes, doutor, ele não traz diretamente a questão do condomínio. E as pessoas querem buscar os decretos e colocar em condomínio. Tem uma diferença, porque condomínio residencial, ele não é acesso ao público. Ele é um ambiente privado de acesso coletivo. Então, o decreto, ele não, muitas das vezes, ele não abarca condomínios, e não é citado isso. Assim, o decreto pode pedir as orientações, que eu acho que é pertinente. Que aqui nós temos estudo e análise da vigilância sanitária, dentre outros. Mas não necessariamente havia uma aplicabilidade direta. Não. Opa, travou. Sim, voltou. Mas agora foi até dia 21 agora, que justamente essas ponderações da questão da obrigatoriedade, até a turno, dava até problema na questão trabalhista, que o colaborador teria que ficar limpando toda hora, que é inviável até financeiramente para o condomínio por questões trabalhistas. Esse decreto veio até amenizando essas questões, pontuando só realmente a necessidade da limpeza. Agora, doutor, tem uma pergunta aqui, ó, do Magno, eu achei interessante. Todas são, mas passou aqui rapidamente. No caso do menor, criança sem máscara, em caso de multa, quem pagará? Então, assim, o Magno, pontual, interessante a sua pergunta, lembrando que o decreto, se for fazer um análogo, uma comparação análoga, menor de 3 anos não está obrigatório a utilizar, tá bom? E é passível até de uma nulidade, porque já tem médicos falando que, dependendo as crianças da idade, quando ela coloca as mãos no rosto, é inviável, não há proteção alguma. Então, tem questionamentos, inclusive, da área médica, falando sobre essa pertinência ou não das crianças usarem a máscara. E aí, pessoal, eu acho que dentro de uma situação de uma criança, eu tenho ressaltado, como eu coloquei para vocês, a questão da proporcionalidade e da razoabilidade. Mas síndico está aplicando multa, gente, não deve estar aplicando, eu acho que comunicados, advertência, a não ser se é algo que a pessoa está circulando, causando contaminação, algo proposital, que seja assim, agressivo, diante das circunstâncias de provas testemunhais, provas de vídeos, que aí se possa realmente aplicar uma multa diante de um caso extremo. Mas o síndico não deve estar aplicando isso de qualquer forma, porque isso vai se gerar questionamentos, pode se gerar constrangimento. Então, é claro que as pessoas têm que ter consciência do que estão fazendo, mas vamos pensar sempre nessa questão da razoabilidade. Como disse, não há previsão legal, ainda que o decreto traga, a lei traga, ou em dentro de condomínios residenciais, e muito menos a convenção ou deliberação de assembleia que não houve, nada que o síndico possa estar tomando essas providências em relação à multa, né? Existem outras providências que têm que ser analisadas e que têm que ser tomadas pelo síndico, sim, antes de aplicar uma multa, tá bom? Então, cuidado com essa questão de síndicos que estão querendo dar multa aí, porque é questão pessoal, né? É o que eu falei para vocês aqui, só recapitulando.
eu passo pelo condomínio, eu vou para o meu carro, esqueço minha máscara, opa, você vai tomar multa porque você está com máscara. Como é que você vai dimensionar as circunstâncias se a pessoa vai ter multa ou não? Isso é complicado. Então, eu estou muito pé atrás em relação a essa aplicabilidade. Qualquer coisa, gente, tem os órgãos competentes e faz aí a denúncia da pessoa, tá bom? Bem, doutora, vamos para o próximo tema, próximo tópico da nossa conversa? A questão das áreas comuns, né? Tão falada agora, as pessoas estão aí perguntando o que fazer, como fazer, né? Já falamos aí de assembleia virtual, agora entramos na questão, falando sobre máscaras, uso ou não, questão, né, de álcool gel. E as áreas comuns? Como é que está sendo aí as orientações, doutora? Como é que a gente tem... Eu tenho também tomado alguns cuidados, inclusive tenho feito pareceres, notificações. Como é que tem sido isso aí em relação a essa situação aí? Como é que você tem orientado? É um litígio grande. Gostaria também de cumprimentar a participação aqui, OAB São José, olha, de São Paulo, interessante. No finalzinho, doutor, de repente a gente pode tentar deixar um tempinho para responder, que eu estou vendo que tem algumas questões que estão passando. Aqui, ó, Nexta Auditoria Condominial, Tiago Rodrigues, sejam todos bem-vindos, Lilian Keflin também. Ao Júlio também, do condomínio dedicado, que é o sistema, né, de condomínio dedicado, né? O Ricardo. Tem um pessoal aí direitinho, tá, a Leandro também, o advogado, estou Leandro, seja muito bem-vindo. A gente não vai conseguir falar aqui todos, pessoal, mas aí a gente vai... Vou deixar um tempinho, a gente só observar o horário, doutor, para a gente poder dar uns 10 minutinhos para responder o questionamento das pessoas que estão fazendo aí, tá? Vamos lá. Ótimo. Então, vamos lá. Voltando a essa questão da liberação das áreas comuns. Eu vou ser bem direta para quem está nos assistindo. O síndico pode proibir? Pode. Qual que é a base legal? O artigo 1277 do Código Civil. Então, sendo bem direta, respondendo para quem está assistindo, ele pode, ele tem todo o embasamento para isso. Agora, é interessante o quê? Fazer enquetes, no condomínio, ou ver qual que é a realidade do seu condomínio e o desejo ali da maioria, porque, inclusive, o presidente, em que pese ele ter falado que o síndico, essa questão da restrição das áreas comuns, com base no artigo 1277, ele pode, sim, fazer essa restrição. E a orientação também que nós damos é o quê? Faça um cronograma de abertura gradual. Por quê? Eu sei que a tendência é o quê? Com a liberação do comércio, das academias pontualmente, desde que com todo o cuidado e aparato, respeitando sempre essa questão da pandemia, para não ocorrer a disseminação aí, o contágio, é importante fazer um cronograma aí de abertura gradual. Agora, é importante também exercitar aquela empatia, né, doutor? Para a pessoa saber se é possível, se não é, fazer uma enquete sobre essa viabilidade de abertura paulatina que nós chamamos dentro do condomínio. Usando critérios para isso, né? A gente sabe que muitos estão... Né, saiu agora o último decreto aqui, por exemplo, no Distrito Federal e outros decretos governamentais, e falando da questão da liberação, não do espaço comum dentro de condomínio, mas de restaurantes, shoppings, feiras, e as pessoas que estão dentro de casa, obviamente, querem também poder usufruir dessa questão do espaço, né, que ela também, na taxa condominial, de forma proporcional diante da fração, ela paga, e ela tem lá, eu pago por isso. Ou seja, como é que eu não posso usar, né? Esse é o grande questionamento, né? Está liberado, né? Então, assim, a enquete é importantíssima. Eu acho que é um meio que saber o desejo da maioria, né? Eu acho que é muito importante, não só para a liberação de áreas comuns. Alguns condomínios já perguntam que não estão vendo a viabilidade de fazer assembleia virtual, a questão também de se fazer uma assembleia presencial, com separação de espaços, fazendo com cortina aberta, com cadeiras com distâncias aí de 2 metros. Então, também está sendo feita enquete nesse sentido. É muito importante, pessoal. Qual é o desejo da maioria dos condôminos? É fechar ou não, né? Porque eu sempre digo que tem os interesses, né, pessoais. Condomínio tem aquele pessoal que malha, tem aquele pessoal que está sempre em academia, e que eles querem abrir a área comum, né? A área de academia, para eles é importante. Né? Outros já têm crianças e querem abrir lá o parquinho, para as crianças terem uma área de lazer. Então, condomínio é assim, gente. A vida condominial, quando existe áreas de lazer, as pessoas têm interesses em determinados pontos. Né? Mas é claro que esses interesses, eles têm que ser pensados e analisados por uma questão de uma decisão de uma maioria. Então, a enquete é muito importante. Eu acho que é o primeiro passo, saber o que é o desejo. Bem, a enquete sendo positiva,
a de abertura, né, que o síndico oriente, como a doutora Bim colocou, a forma gradativa. Ou seja, a academia terá um uso de 1 hora por pessoa, será, alguns condomínios já têm sistemas que podem marcar isso de forma online, outros vão ter que preencher no sistema, vão ter que preencher um papel, aí lá na portaria ou no porteiro fazer lá o agendamento. Então, usar critérios passíveis de uma certa proporcionalidade, né? Como você colocou, gradativo, né? Vamos fazer a coisa de forma gradativa. Outras situações ainda, como é o caso, por exemplo, de piscina, ainda é totalmente inviável, né? Porque a gente sabe que as pessoas não podem estar usando a piscina. Então, façam enquete e façam aberturas gradativas, esse como você bem colocou. Agora, é importante colocar o seguinte, a enquete, Anderson, foi feita e deu negativa, as pessoas não querem. O síndico tem amparo para fechar? Tem, não só pela vontade da maioria, mas como você bem colocou, 1277, gente, que traz o princípio do direito de vizinhança. Eu sempre ressalto, o princípio do direito de vizinhança, diante daqueles 3 S's que eu sempre ressalto, saúde, sossego e segurança. Diante desses itens, o síndico ele já tem um amparo legal para bloquear as áreas diante dessas premissas que estão sendo postas à prova. Por exemplo, não precisa pensar em pandemia, não. Vamos pensar, por exemplo, doutor, como é o caso de uma obra, um condomínio, que você tem um desplacamento de pastilhas, e aquele desplacamento de pastilhas pode estar caindo na área de estacionamento, pode cair numa quadra, pode cair numa churrasqueira. O síndico, automaticamente, ele tem a obrigação, diante de não responder por omissão, responsabilidade civil por omissão, de fechar aquela área comum. Ou seja, uma questão de segurança. Nós estamos fazendo uma questão de saúde, né? Que é a questão da pandemia. Então, existe uma premissa legal, e aí eu reforço. Muito se discutiu no início, quando começou a pandemia, lá em março, que começou essas movimentações de fechar a área comum, e aí, na época, eu fui fazendo os pareceres, né? A doutora também foi orientando. Oi. Está travando aqui, pessoal. Opa. A doutora também foi orientando em relação ao fechamento. E não precisava do PL 1179, que era um projeto de lei transitório que virou a lei 14.010. Eu já fiz, não, gente, o síndico pode fazer isso, ele deve imediatamente fechar as áreas comuns, um amparo legal. Por isso que quando o Bolsonaro lá sancionou o PL 1179 para transformar na 14.010, com validade até 30 de outubro, o que ele viu? Que não precisava aquele artigo que tinha 11 lá, o artigo 15, que dizia lá que o síndico pode fechar a área, porque lá ele era abusivo, porque inclusive falava privativo. Ele passava além dos poderes do síndico. Existia uma insegurança jurídica naquele artigo. E o Bolsonaro vetou. Então, sancionou de forma parcial, né, no PL e se transformou na lei. Justamente porque já os juristas diziam, não precisa da lei. O amparo legal é o próprio Código Civil diante do direito de vizinhança, que ele é o limitador do direito de propriedade, que é um direito constitucional. E as pessoas acham que o direito de propriedade é absoluto, não é. Inclusive, doutor, é bom ressaltar que tem também no Código Civil falando sobre os deveres dos condôminos. E aí lá também fala que você deve dar destinação às partes que tem da sua unidade, ou no geral, para qual é a origem ali do condomínio. Então, a partir do momento que você está ferindo ali a saúde do condomínio, você não está dando destinação correta. Então, de uma forma análoga, o próprio Código Civil ele já vem realmente falando que o síndico ele tem esse poder, sim, de restrição, principalmente numa situação emergencial e pandêmica no Brasil. Agora, mundial, na verdade. Né? E lembrando, pessoal, eu não tenho aqui os artigos de cabeça, porque não é minha área, mas eu, inclusive, já coloquei no parecer. As pessoas que sabem que estão com problema de Covid, familiares, contatos, e estão disseminando isso, querendo estar na área comum, ou frequentar uma academia, ou fazer qualquer outra coisa, isso é considerado crime, como colocou. Isso é crime, ou seja, a pessoa sabendo que está infectada, e se isso acontecer e souber que ela está fazendo isso, ela pode ser tipificada aí no Código Penal e fazer, claro, uma denúncia aí na delegacia de polícia, uma queixa-crime, tem que ser analisado o que vai ser feito. Não é minha área criminal, mas é crime.
tá? Eu gosto, é uma área interessante, então eu acabei anotando aqui, para quem quiser saber, é o Código Penal, artigo 132, que fala: expor a vida ou a saúde de outro e a perigo direto e iminente, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir crime mais grave. Ainda fala mais. Caso haja a efetiva transmissão com ofensa à integridade corporal e à saúde, poderá ser, inclusive, imputado o crime de lesão corporal que está com resultado de morte. Então, só para fazer esse complemento, que é bem interessante. Obrigado aí pelo complemento, que é isso mesmo, entendeu? Dentro desses critérios, é exatamente isso, pessoal, que a gente tem que colocar e orientar, né, as pessoas, os condôminos em relação a isso. Inclusive, passar comunicados, né? Eu acho que os comunicados, inclusive, alguns comunicados serem um pouco mais incisivos, se for o caso do condomínio precisar, se tiver casos de Covid, passar comunicados, tipificando aí esse artigo do Código Penal. Isso poderá ser enquadrado, sim, em caso aí de denúncia, observação ou constituição de provas que as pessoas não estão dando devida cuidado e atenção em relação a isso. Perfeito, doutor. Fora a infração de medida sanitária, não é, doutor? Que a gente sabe também que é outra tipificação dentro do Código Penal. Então, assim, base legal tem, são vários. Nós que somos especialistas da área, com certeza saberemos até nessa questão da área criminal também, orientar quando é vinculada a qualquer tipo de acontecimento dentro do condomínio. E é interessante, tem um caso prático, na verdade acontece aqui em Brasília também, mas muitas vezes os condôminos, alguns pontualmente, eles se rebelam. Eles se rebelam dentro do condomínio e começam a infringir essas normas. Então, o que estava acontecendo nesse caso prático? Alguns condôminos, pontualmente, eles estavam querendo utilizar as áreas comuns do condomínio para reunir. E como a síndica não estava permitindo, conforme a lei, eles estavam fazendo reuniões na garagem do condomínio. Então, a síndica, o que ela teve que fazer? Entrou com a liminar judicialmente, demonstrando os fatos, e a juíza, justamente como bem pontuou o doutor também, com direito de vizinhança, utilizando os 3 S's, obrigou a liminar que esses condôminos respeitassem as regras. E ela ainda ressaltou algo interessante. Além do direito de vizinhança, que é o quê? A propriedade privada, nesse momento, o seu bem-querer individual, ele não vai se sobrepor ao bem da coletividade. Então, ao mencionar os 3 S's, ela bem pontuou, que nós também sempre estamos antenados aí para saber tudo, todas as sentenças e leis relacionadas ao condomínio, ela utilizou justamente essa questão como base legal, falando o quê? Muitas vezes você não sabe se o seu vizinho da unidade, ele é uma pessoa que está propensa, é um idoso, né? É uma criança. Então, foi bem interessante. E se esses condôminos desobedecessem, foi aplicada uma multa pesadíssima e, de fato, eles tiveram que cumprir a ordem e mantiveram-se respeitando o ordenamento ali do síndico. Perfeito. E, assim, tem várias questões, tá, pessoal? A gente consegue aqui, claro, em uma hora, abordar muitas coisas, né? Muitos temas que têm acontecido, que cada condomínio, eu sempre digo que cada um tem suas particularidades, né? E a gente sabe que a realização de assembleias, outras questões também, do que podíamos fazer uma live aqui conversando sobre, por exemplo, obras agora e reformas nesse tempo de pandemia, o que fazer, o que a gente tem procurado. Olha, tem gente precisando fazer obra, tem gente precisando mudar, tem gente que tem uma necessidade de mudança de relação a poder estar executando uma obra ou não, precisando vender o apartamento. Gente, a vida das pessoas também continua. A gente não consegue simplesmente bloquear ou fazer com que as pessoas simplesmente assim, não, trava tudo. Então, tem que ser... Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque não é o tempo da live. Mas isso tem que ser analisado, tem que ver o que é essa obra, tem que analisar através do engenheiro, um arquiteto, o que vai ser executado, o que precisa executar, se é uma obra necessária, se é uma obra voluptuária, de boa deleite, porque temos pessoas dentro dos apartamentos em home office trabalhando. Então, eu não vou entrar na seara, como não é objeto do tema, mas podemos até debater isso depois, mas existem diversas outras situações que estão correndo em condomínio, mas nós trouxemos aqui para vocês algumas orientações daquelas que são mais hoje, são mais solicitadas aí pelos síndicos em relação à Assembleia Virtual, máscara e a abertura das áreas comuns.
Vamos ver se tem alguma perguntinha aí, doutor? Vamos ver nesse sentido aí? Vamos ver se tem alguma coisa importante que ficou, passou. Pessoal, se quiserem fazer, a gente está agora na hora de responder algumas perguntinhas aí, tá ok? Tem uns minutinhos, ó. Poliane, bem-vinda. Natanael. Olha, o Magno falou, excelentes esclarecimentos, doutores. Obrigada, Magno. Deixa eu passar aqui para ver. Carlos Rebelo. Tem uma aqui, o Magno, a gente parou. Ah, Karina Meia. Alô, Karina, tudo bem? Ela perguntou aqui, ó. A questão de proibir total entrada de entregadores. Uma unidade que só mora um idoso, inválido e enfermeira. Ele não consegue carregar, por exemplo, um galão de 20 litros de água. Faz o quê? Pessoal, essa questão dos entregadores, a gente tem orientado que, numa primeira situação emergencial, que, de uma maneira geral, esses entregadores não adentrem a unidade condominial e seja entregue na portaria. Inclusive, tem regimentos internos que já tem essa previsão, que as pessoas têm que descer para ir buscar lá a entrega, né? Outros não, outros é permitido, outros condomínios há a permissão do entregador ingressar e ir até a porta da unidade, né? O próprio aplicativo, quando você faz pedido aí pelo iFood da vida aí, essas coisas, dê lá, você quer que entregue na portaria ou você quer que entregue na porta, né? Então, pessoal, o condomínio pode proibir a entrada e a circulação de pessoas dentro do condomínio? Pode, assim como pode proibir a área, mesmo sendo uma questão transitória, o síndico pode fazer isso, criar a regra. No caso de um idoso, ou no caso até de uma pessoa que esteja com Covid, para não evitar essa transmissão, é importante sim que alguém da administração possa fazer esse deslocamento. Como disse, é uma questão transitória. Se não há previsibilidade legal na convenção, no caso aí que eu digo a norma de conduta estaria no regimento interno, havendo essa proibição, pode-se criar uma regra temporária para que as pessoas desloquem, sim, em caso de necessidade, o funcionário do condomínio faça o deslocamento e leve lá a entrega ou ajude os idosos. Eu achei bacana também, que muito no início da pandemia, num condomínio que eu morava antes, doutora, que eu me mudei, mas eu achei bem legal. O que eles fizeram? Muitos idosos, com aquela questão de não sair, ficar em casa, né? O síndico criou uma lista de pessoas que poderiam ajudar os idosos a ir na feira, a ir no mercado, com uma necessidade. As pessoas colocavam o telefone através do WhatsApp, o nome dos próprios moradores, oferecendo ajuda para que esses idosos entrassem em contato, fazendo aí as solicitações, né? Foi muito bacana. É a vida condominial. E por que não o funcionário do condomínio também, ou alguém poder lá levar isso para a pessoa idosa que não tem condições? Então, cria-se uma nova regra que estabelece diretrizes diferenciais para que isso possa ocorrer. Perfeitamente normal, não fere nada, e a recomendação é essa. Então, de uma maneira geral, pode acontecer de proibir esses entregadores de circular dentro das áreas comuns dos condomínios, que é até o ideal, né? A gente não sabe como é que estão esses entregadores, tendo contato na rua, a todo momento está passando por ali, e fazer aí infectar uma determinada área de elevador, ou até a própria pessoa que está recebendo aí a encomenda. Então, é importante sim esses critérios de cuidados. Doutor, acho que a nossa live daqui a pouco, não sei se ela vai encerrar. Faltou só alguns minutos. Nós estamos com 52 minutos de live, já vai encerrar aqui daqui a 7 minutinhos encerra. Vamos ver se nós temos mais uma perguntinha. Tem aqui, vamos ver. Ivete Rodrigues fez uma pergunta também semelhante. Qual a orientação em relação aos entregadores nos condomínios? Muito bem colocado também pelo doutor. A questão da empatia, da ajuda, do bom senso, de um ajudar o próximo. O Hermes Alcântara. Como um síndico deve agir quando um condômino está fazendo semanalmente festas em seu apartamento e os convidados acessam a portaria e elevadores sem máscaras? Olha, Hermes. Vamos lá, doutora, vai lá. Vai lá. Não, realmente, a princípio, vamos lá. Além da pandemia, também tem a questão das festas. Se está sendo uma reclamação aí que está perturbando o sossego, aí é até mais grave, porque você tem a saúde e o sossego sendo afligido. Aí já são 2 pontos, né? E também, de certa forma, a segurança. Então, é um direito de vizinhança que o síndico ele pode, inclusive, fazer a notificação. É importante que os condôminos criem uma rede de colaboração e também façam um registro nos livros
para que possa consubstanciar em provas. Inclusive, doutor Hermes, o doutor Hermes é o ex-presidente do Cresce, né? Tive lá a oportunidade de estar juntos aí, conversarmos, fiz algumas palestras, alguns eventos. Uma alegria grande, doutor Hermes. Só complementando o que a doutora falou, é muito importante, como foi colocado, inclusive tem decisões judiciais, claro, que diante dos registros, das festas que tenham ocorrido, os problemas que tenham ocasionado aos moradores, que muitos moradores não querem registrar. É importante que haja, sim, um registro, porque diante de um problema que envolve a massa condominial, é que se pode tomar providências. E nós já temos decisões, inclusive judiciais, barrando e proibindo festas e a entrada de convidados, né, de uma forma excessiva, né, nas unidades condominiais. Temos diversas decisões já nesse sentido, tá bom? Então, em caso de notificação, multa e não se cumprir, pode entrar com uma ação judicial sob pena de multa para que a pessoa esteja lá coibida realmente a não estar realizando esse tipo de festa, tá bom? Se quiser essa decisão, doutor Hermes, depois eu posso te encaminhar e procure no meu WhatsApp e eu encaminho essa decisão, tá bom? Uma delas, para você poder fazer uma orientação nesse sentido. Vamos para a Karina, nosso tempo está encerrando, doutora. Karina Belo, nesse caso concreto, a proibição é só da pandemia? Bem, se não houver regulamentação e não houver previsibilidade no rendimento em relação a essa questão de adentrar as unidades, as pessoas os entregadores, é só na pandemia que pode se criar essa excessibilidade. Como diz, é um estado de exceção que nós estamos passando. Mas depois pode fazer essa regulamentação, sim, caso a Assembleia ou alteração do regimento interno, tá bom? Pessoal, o tempo está acabando. Muitas perguntas. Acho que em inbox também vocês podem mandar as perguntas, não é, doutor? Para ninguém ficar sem. Teve até sugestão aqui, ó, para a próxima live, violência doméstica condominial. E eu quero falar aqui que, acima de tudo, nós temos a Constituição Federal, que o direito à saúde é um direito fundamental que deve ser garantido. Beleza, doutora. Estamos encerrando. Só o Eduardo fez um comentário. Doutor, condomínios horizontais é inviável o entregador não entrar em condomínio. É outra realidade. Entendeu? É como eu falei, cada condomínio tem a sua realidade, né? Condomínio vertical, condomínio horizontal, condomínio misto. Então, não podemos simplesmente adotar uma regra geral. Nós temos que analisar o caso concreto. Doutora, faça suas considerações finais aí, só para a gente fazer o encerramento. Nós temos mais 3 minutinhos, por favor. Vamos lá, gente, correndo. Olha só. Aqui, ó, falando, se possível, eu quero essa decisão também, saber quando o Miau entrou. Bom, agradeço o convite, doutor Anderson, como sempre, um mentor aí, maravilhoso. Nós estamos trabalhando juntos nessa jornada pelo direito condominial e um tema de extrema relevância. Espero ter contribuído para quem está nos assistindo e, na dúvida, procura um especialista da área. Ele sim vai conseguir te orientar sempre da melhor maneira possível. Direito à saúde, voltando ao tema, é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. Imenso prazer, doutor Anderson. Obrigado, doutora Daniela. Agradeço muito a sua participação. Foi engrandecedora demais. Eu acho que a gente conseguiu trazer aqui, né, informações, que a finalidade das lives é a gente poder realmente passar essas informações. E aí eu sempre digo que a live, muita gente fala assim, estou cansado de live. Mas a gente trabalha com essa live, com esse tipo de convidado, trazendo informações, até no aspecto social. A gente quer que haja um convívio melhor entre as pessoas, os moradores. Isso, para a gente, pessoal, a gente prima muito por isso. Então, esse aspecto social, por isso que nós doamos nosso tempo com muito carinho, né? Assim como o seu tempo você está doando hoje e outro, para trazer essas informações, gerar menos conflitos e gerar saúde e segurança para todos, né? Então, obrigado novamente. Em breve faremos outras. Vamos falar por diversos temas. Pessoal, quem participou está no horário do almoço. Valeu, obrigado pela participação. Eu espero vocês em outras lives. Lembrando, espera que vai cortar aqui rapidinho. Cortou, mas voltou. Lembrando, pessoal, segunda-feira eu tenho uma aula live às 19 horas. Eu sempre trago um tema para debater. A doutora Daniela também está fazendo diversas outras lives aí, participando de programas. Acompanhe ela nas redes sociais. E Daniela, como é que era, doutora? Diz aí, na rede social. Daniela.mota.adv no Instagram e o canal no YouTube, Advocacia em Alta, por Daniela Mota. Pronto, pessoal. Daniela.mota.adv, não é isso, doutora? Acompanhe, pessoal. Nós colocamos artigos, publicações, tudo o que acontece na área condominial, nós estamos sempre podendo passar as informações, tá bom? Doutora, mais uma vez,
Obrigado, fique com Deus. E todos que estão participando aí, pessoal, cuidem da saúde. Em primeiro lugar, nós temos que sempre pensar em nós, claro, e no todo, né? Temos que ter um condomínio é isso. É uma massa condominial, nós temos que analisar sempre o viés dos outros, tá bom? Grande abraço a todos, Amém. obrigado. Quem não almoçou, bom dia. E quem já almoçou, boa tarde. E vamos lá. Satisfação, obrigado. Traremos outras informações aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.